Oi, pessoal! Hoje a nossa conversa é com Cidadania Trabalho e o assunto é protocolo, uma das palavras do momento e, em decorrência, o novo consumidor, diante desse cenário de transformação digital. Se dermos uma recapitulada em trabalho, nós temos conversado sobre o novo normal, como o mercado de trabalho e seus diversos segmentos tiveram e estão tendo de se readaptar, rever seu modo de operar, seus produtos e serviços para sobreviver, e da sobrevivência e manutenção dos funcionários para a segunda etapa, como se destacar e lucrar neste nosso novo normal de convivência, segurança e distanciamento social. A expressão que recentemente aprendemos na aula 9, que é o mundo VUCA, se encaixa perfeitamente, pois tudo é tão volátil e incerto. E como precisamos ser flexíveis e resilientes para nos adaptarmos às novas situações. Daí os protocolos setoriais, pois cada área pede cuidados especiais de segurança e higiene, e eles também variam de acordo com as fases do Plano São Paulo, que atualmente estamos na fase amarela. Importante lembrar que esses protocolos variam de região. Cada cidade se encontra numa fase específica da pandemia. Então, como repensar os negócios diante, inclusive, de um novo consumidor, de um novo cliente, que farão novos juízos e que está mais criterioso e exigente? Hoje falaremos em especial sobre o setor que fatura 400 bilhões ao ano e que está sendo fortemente impactado, que é o de restaurantes, bares e lanchonetes. As entidades setoriais enviaram à Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, suas propostas de protocolos sanitários de reabertura, pelo site da Prefeitura. A equipe técnica da Coordenação de Desenvolvimento Econômico e Trabalho avaliou os protocolos dos setores e encaminhou para a Vigilância Sanitária, que validou as orientações. Assim, foi assinados os protocolos de reabertura de bares e restaurantes e os setores retomaram suas atividades presenciais de atendimento ao público a partir deste último 6 de julho. Os estabelecimentos classificados na fase 3 amarela abrirão durante 6 horas e com 40% da capacidade, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo documento. Aqui são alguns exemplos de entidades que assinaram o protocolo, que foram o Sindicato de Panificação, Indústria e Confeitaria de São Paulo e outros, o Sindicato de Bares e Restaurantes Similares, a Associação Nacional dos Restaurantes, entre tantos outros. Empresários ouvidos pelo site de notícias G1 relatam perdas de até 80% no faturamento durante a pandemia, mesmo com a adoção do serviço de delivery ou de take-out, retirada no local, que é quando a pessoa vai buscar o alimento, mas para consumir em casa. Segundo o IBGE, 99% das companhias que fecharam eram de pequeno porte. 70% das que sobreviveram foram duramente impactadas. A pandemia provocou o fechamento de 522,7 mil empresas, de um total de 1.300.000 que encerraram suas atividades, infelizmente, temporária ou definitivamente, nesta primeira quinzena de junho. Os dados são os primeiros resultados da pesquisa Pulso Empresa Impacto da Covid-19 nas empresas e fazem parte das estatísticas experimentais do IBGE. O setor de serviços foi o mais atingido. Foram 49,5%, seguido do comércio com 36,7%, e depois construção e da indústria. Aqui ao lado são os termos à direita, os termos em inglês que nós estamos ouvindo com tudo. O home office, a modalidade de trabalho remoto feito em casa. Take away, retirada de refeições em restaurantes para consumo na residência, que é, por exemplo, muitas churrascarias estão fazendo desse serviço as chamadas marmitas, que eles estão divulgando assim, onde você vai retirar no local, pode até já agendar pelo WhatsApp ou não, mas para consumir em casa. O delivery, que é a entrega em domicílio, e boom, é uma expressão para o surgimento de algo. Bom, vamos agora então com relação aos protocolos, no que se refere a um dos espaços que mais movimentam a questão financeira em nossa cidade de São Paulo, que seriam restaurantes e bares. Protocolos com relação à higiene, segurança e preparação.
Antes de retomar as atividades, os estabelecimentos deverão submeter todos os ambientes a um processo intenso de higienização e desinfecção. Funcionários que apresentarem sintomas de gripe precisarão ser testados antes de voltar ao trabalho, e os que fazem parte do grupo de risco ou têm acima de 60 anos deverão seguir o regime de teletrabalho. Após a reabertura, todos os colaboradores deverão fazer aferição de temperatura e triagem rápida diariamente. Recomendações de marcação no piso para filas, não realização de eventos, evitar aglomerações, instalação de barreiras acrílicas nos caixas, disponibilização de álcool em gel, higienização de maquininhas de cartão de crédito a cada uso e utilização de máscaras. O estabelecimento deve dar preferência para as vendas online, evitando o que puder a presença de clientes no local. A capacidade de ocupação precisará ser reduzida a 40%, enquanto a capital estiver na classificação amarela. Nesta fase, está proibido o atendimento a clientes que estejam consumindo os produtos nas calçadas, o que sempre foi um hábito de consumo dos brasileiros. Os restaurantes que atuam com a opção de self-service e com sistema de pedidos para consumo no interior deverão disponibilizar garçons e colaboradores para servir os clientes devidamente paramentados, com equipamentos de proteção individual, as chamadas EPIs, que será assunto de nossas aulas futuras. Então vamos a algumas delas. O horário de funcionamento do estabelecimento deverá ser de 6 horas diárias. Ocupação máxima, como já informei, de 40% da capacidade do estabelecimento. Máximo de 6 pessoas por mesa. As mesas não poderão ser ocupadas por mais que isso. Devem ter 2 metros de distância entre elas e as cadeiras pelo menos de 1 metro. Proibição de consumo nas calçadas. Atendimento deve ser feito apenas para clientes sentados. Uso obrigatório de máscara por clientes e funcionários no estabelecimento. Apenas quando estiver sentado já na sua mesa que o cliente poderá deixar de utilizar a máscara. É proibido também aglomerações. Disponibilizar álcool em gel para higienização das mãos. Barreiras de acrílico devem ser instaladas nos caixas e balcões de atendimentos e de alimentos. Temperos e condimentos deverão ser fornecidos em sachês ou porções individualizadas. Cardápios deverão ser disponibilizados digitalmente ou em quadros na parede. Os cardápios deverão ser por meio de plataformas digitais, site do estabelecimento, menu digital via QR Code, como está na imagem à direita, o aplicativo, ou então cardápios de grande porte e visibilidade dispostos nas paredes do estabelecimento, como lousas, quadros e luminosos, ou então serem plastificados. Termômetros infravermelhos para medir a temperatura dos clientes já na porta da entrada. Funcionários que devem usar máscaras, viseiras de acrílico e luvas. Substituição dos guardanapos de tecido, porque agora esse guardanapo de pano está proibido. Ambiente deve ser submetido a um intenso processo de limpeza. Funcionários que apresentarem sintomas de síndrome gripal devem ser testados. Apoio a colaboradores com dependentes no período em que creche e escolas estiverem fechadas. Os clientes só poderão consumir os alimentos dentro dos estabelecimentos, como já falei, se todos estiverem sentados, seguindo corretamente as recomendações de higiene. As portas e janelas deverão estar preferivelmente abertas, dando preferência à ventilação natural e diminuindo o manuseio de maçanetas e fechaduras. Em caso de ambientes climatizados, garantir a manutenção dos aparelhos de ar-condicionado conforme a recomendação da legislação vigente. O Sebrae ele realizou lives com o tópico Seu Negócio em Tempos de Pandemia, porque é também um novo consumidor, um novo cliente com novas tendências que estão por vir. A retomada deve ser segura e correta. No início desta videoaula, citei que o setor que fatura 400 bilhões ao ano e que está sendo fortemente impactado, que é o da alimentação. Sob o ponto de vista de gestão, os empresários precisam revisitar o seu cardápio, seja de opção alimentar e também ficha técnica de preços, levando também em conta a redução de funcionários no local, e é o que estão fazendo. Rodrigo Alves, diretor da ANR, Associação Nacional de Restaurantes, nos diz que é como um teste onde tivéssemos que colocar todas as habilidades e competências na mesa para conseguir digitalizar a empresa, reinventar e pensar em tudo.
Tudo que se conhecia antes não é mais a referência. A busca de informações é vital. Muitos já trabalhavam com delivery, mas agora é o ponto principal. E numa ramificação do assunto dos protocolos e reabertura dos estabelecimentos de alimentação, é sobre o consumidor em tempos de Covid-19. O consumidor da retomada voltará com olhos muito mais criteriosos para esses procedimentos. De todas as operações, as de quilo serão as mais impactadas, com seus buffets. E é justamente um dos modelos mais populares, seja no nosso país como no mundo todo. Por exemplo, como será o procedimento de giro de mesa? Porções menores para reposição frequentes é o ideal. E na hora do alimento, tirará a máscara ao cliente e colocará onde? Num saquinho? Então são assim, ajustes de cada operação, entendendo a necessidade e a segurança de cada cliente. Numa reportagem do site UOL, chamada Restaurantes a Quilo e Serviços Self-Service correm risco de serem extintos, ali nos diz que o quilo nosso de todo dia pode mudar ou até mesmo acabar diante da pandemia. Com ela fica em risco um dos modelos mais bem-sucedidos de restaurantes no mundo todo, os buffets, populares em praticamente o mundo inteiro, que surgiu nos Estados Unidos e o termo significa a americana. A Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, estima que sejam uns 270 mil deles espalhados pelo Brasil. É muito. Em algumas cidades, os restaurantes, aquilo, representam 60% do mercado, segundo o Sebrae. Lembrando que quando falamos em buffets, inclui uma variedade imensa de restaurantes, desde os de quilo até churrascarias. Há uma grande quantidade de negócios que se apoiam neste modelo, principalmente pela praticidade que representam. No Brasil, os dois principais órgãos de representação dos restaurantes, que seria a ANR e a Abrazel, criaram manuais de normas e condutas para esses modelos de estabelecimentos. E como diz a ANR, cabe a cada gestor, de acordo com as possibilidades do negócio, verificar se quer seguir dessa forma ou migrar para outro foco. A recomendação é que os estabelecimentos adotem os protocolos relacionados à boa prática para garantir proteção aos clientes e colaboradores. A pandemia veio mostrar que precisamos mudar hábitos e valores, que nem sempre é fácil, mas talvez devemos começar a ver o que podemos fazer de diferente, o que nos diz a ANR. O principal risco nesses estabelecimentos não está na contaminação dos alimentos, mas sim das superfícies. Manipulados por diversas pessoas, seja pegadores, pratos, talheres, temperos e a própria estrutura do buffet. Uma das alternativas, as que está sendo cogitada, é a distribuição de luvas descartáveis para os clientes ou então do próprio funcionário fazer os pratos. A pandemia provocou uma ruptura brusca em nossas vidas e deixará como legado novos hábitos de comportamento. Essa é a conclusão da consultoria McKinsey. Aliás, muitas empresas de consultoria e marketing estão fazendo estudos para entender, a partir do momento dos efeitos da pandemia, como que será esse novo consumidor. Então, o que eles chamam de os mandamentos do novo consumidor é o seguinte. O primeiro, o digital estará em todas as dimensões das nossas vidas. O confinamento em casa, segundo o estudo, levou 72% dos brasileiros tiveram a sua primeira experiência com plataforma de streaming. Streaming seriam, por exemplo, de Telecine, Netflix, Globoplay, Amazon. 48% recorreram a videochamadas para conversar. 43% descobriram o aplicativo TikTok. E 42% usaram plataformas de ensino à distância para si próprio ou para os seus filhos. As compras digitais, naturalmente, também cresceram 40% e passaram a usar mais o comércio eletrônico, mesmo tendo cortado gastos. Outro ponto em questão abordado na pesquisa: eu preciso mesmo consumir isso? A insegurança financeira deixará marcas nos hábitos de compra, que serão, segundo a pesquisa realizada por essa consultoria, serão hábitos de consumo mais conscientes. O consumir presencialmente também deve ser algo seguro. O layout das lojas terá de ser repensado para transmitir a sensação de maior segurança. Máscaras serão parte usual e algumas categorias serão afetadas, como a de maquiagem. Quem seguir apostando em vendas remotas ganhará mais fôlego para recuperar a venda presencial. Outra questão, saúde e qualidade de vida, é o que de fato interessa.
Em pesquisa, 60% dos entrevistados disseram estar consumindo mais produtos frescos e não industrializados como era antes. Do mesmo universo, 80% garantem estar fazendo alguma atividade física mesmo dentro de casa. Ficar mais tempo em casa será também um dos novos hábitos. Arquitetura e construção, esses setores, irão se destacar ao apresentarem mais espaços de trabalho em casa, assim como a internet terá de suportar as horas de home office e de streaming. Explorar o faça você mesmo, o do it yourself que vimos em outra aula. A tendência, por exemplo, de cozinhar em casa e testar novas receitas, que nas pesquisas está em primeiro lugar, como vocês de panificação já estão fazendo e têm feito muito bem com as suas produções. Outra questão, na hora de vestir, mais conforto e menos tendência. Sustentabilidade será critério determinante de escolha. A preocupação, no geral, a preocupação com o coletivo também cresce na hora de escolher entre uma marca e outra, isso vai ser um imperativo. E segundo o estudo do Sebrae, o consumidor em tempos de Covid-19, aqui ele ressalta alguns pontos. O delivery ainda é um desafio, ainda tem muito a melhorar. 90% estão evitando comer fora, 56% estão preocupados com a comida que é preparada, 73% escolhem pela higiene e limpeza, o takeaway e as novas formas, como nós comentamos já nesta aula, de servir passam a ser novas oportunidades. Pizza, hambúrguer, comida brasileira, lanches e massas estão em alta, mas também é muito gostoso, não é? Comida de rua, quiosques, carrinhos, food trucks serão evitados. 40% evitarão restaurantes self-service. 79% voltarão a comer fora de casa quando o isolamento terminar, segundo a pesquisa. E confiança vale mais do que qualquer promoção. É o momento de ressignificar. O consumidor mudou, nós mudamos, e não podemos voltar às operações tal qual elas eram antes. Nós também nos transformamos em digitais e muitos de nós gostamos dessa experiência. Necessário exercer a empatia e ser solidário com essa insegurança e passar segurança para os clientes. A importância de deixar um funcionário esclarecendo, por exemplo, no local, educar os clientes, monitorando para não falar em cima das comidas. Esse é também o nosso exercício de cidadania, em que cada um fará sua parte. São oportunidades também, não apenas desafios, pois, como já falamos anteriormente, é um acelerador de futuros. Como diz Simone, a CEO da consultoria Galante, ela diz, abre aspas, saúde, segurança e solidariedade. Esses são os 3 S's que norteiam as decisões dos consumidores atualmente. Fecha aspas. E vocês? Vocês concordam que após a pandemia nós daremos mais valor a esses 3 S's? Saúde, segurança e solidariedade? Nós voltaremos pessoas diferentes, com outros valores, valorizando a família, valorizando os sentimentos. Fica aqui essa reflexão e eu quero ouvir de vocês aí colocando os comentários também. Por hoje é só. Quem ainda não se inscreveu em nosso canal no YouTube, CDSP Biase, dê uma passada lá, se inscrevam, deem um like, ativem o sininho para ser avisado quando novas aulas chegarem, de aproveitar para assistir as demais aulas e até o nosso próximo encontro.